Se você quiser levantar as suas mãos, se você quiser pôr a mão no seu coração, se você quiser se ajoelhar. Esse lugar, tu és real. Canta para o Senhor aí, querido. Vou me entregar totalmente. Senhor Jesus, fale conosco essa manhã. Enche, Pai, a cada um do Teu Espírito Santo. Aqui, em nome de abri Jesus. os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, Oh Deus, e entender. fala para o Senhor, querido. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Eu amo essa frase. Cante assim. Mas vale o dia no centro do Teu querer. No centro do Teu querer, que toda a vida, sem jamais Te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita. Diz pro Senhor, querido. Herança. Fala para Ele: Deus, fala comigo essa manhã. Eu vim aqui para ouvir a Tua voz. Esse lugar, Tu és real. Diga, Senhor, se revela a mim, meu Pai. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu preciso. Eu posso enxergar e entender. Diz aí, querido. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida, sem jamais Te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh Deus, enche esse lugar da Tua presença. Queremos ser tomados pelo Teu Espírito Santo. Queremos ser tomados pelo Teu Espírito Santo. A minha fonte é o Diz isso, Teu diga. amor, minha colheita é o Teu amor, Meu amor. minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor,
Diz aí, queridão. Oh, Jesus é verdade. Senhor, eu consagro esse tempo a Ti, sabendo das minhas limitações, mas eu quero te pedir algo, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho uma aliança contigo. Eu entreguei tudo para o Senhor, para ver jovens cheios do Teu Espírito Santo, e que cada um aqui seja tocado pelo Senhor. Muda aquilo que tem que ser mudado, papai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode louvar ao Senhor com as suas palmas. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Pode se sentar. Obrigado, irmãos. Canta muito, hein? Gênesis capítulo 35, verso 1. O tema dessa minha mensagem é: volte ao lugar onde Jesus te marcou. Amém? Quando eu entrei aqui, eu recebi um cutucão do Espírito Santo. E eu quero dizer para algum jovem aqui: talvez você está passando os momentos piores da sua vida, e você veio aqui como uma última chance, o paraquedas reserva. Talvez você veio aqui porque seu namorado terminou com você que é um jovem, ou você é um rapaz que estava pretendendo casar com alguém e essa semana tudo deu errado, ou você perdeu alguém querido, ou você foi frustrado no seu ministério. Então eu quero pregar para você hoje. Ser louco por Jesus, ser apaixonado por Jesus, é a gente levantar, a gente recomeçar, a gente saber que não é desse mundo. Amém? Essa mensagem, eu estudando a palavra, eu lembrei de um jovem que chegou lá na igreja há um tempo atrás e marcou um horário comigo e falou assim: pastor, eu queria que o senhor me desse a sua bênção. Eu não vou sair da igreja, mas eu estou entregando as minhas funções aqui na igreja. Nossa igreja lá em Goiânia, ela é em células. E ele chegou para mim: olha, eu estou entregando as minhas células, estou entregando o meu discipulado, porque eu estou muito cansado, pastor. Eu estou fazendo faculdade, eu estou trabalhando muito, e eu quero dar um tempo. E eu falei: cara, eu vou orar por você. Mas antes, eu preciso lembrar quem era você aqui na igreja. A nossa igreja ela começou essa congregação há 12 anos. Nós já abrimos mais 3 congregações. Esses 12 anos já estamos indo para quase 1.500 pessoas. E a igreja que eu sou pastor é onde foi frutificando esses lugares. E esse rapaz, eu falei: olha, você chegou aqui na igreja 10 anos atrás. Você era tão magro que você só era orelha. E você chegou aqui e uma míope com 10 graus de miopia apaixonou por você, aquela doida. E aí você começou a ter uma transformação de vida. E Deus te deu um emprego, Deus te deu a faculdade, Deus fez você vender aquela bicicleta verde Caloi que você tinha. E agora que você tem emprego, faculdade, namorada, você chega para mim e fala assim: estou cansado, pastor. Eu falei: o seu cabeçudo, eu vou orar por você agora. Eu pus a mão na cabeça dele e falei: Jesus, abençoe o teu servo. E tira tudo que o Senhor deu para ele, pai. Tira a namorada, tira a faculdade, tira o emprego. Porque quando ele não tinha nada, ele era fiel. Ele não faltava um culto aqui na igreja. E agora ele está estressado, Jesus. Ele está dodói. Amém, querido, vai em paz. Que isso, pastor, você ficou doido? Eu falei: não, doido é você, cara. Doido é você que a bênção virou maldição. Você que é um jovem, eu não sou tão jovem assim, eu tenho 37 anos e um corpinho de 36,5. Você deve estar com várias interrogações na sua vida. Ou talvez aparentes derrotas, ou com problemas de relacionamento. Mas eu quero te lembrar, cara, que Jesus te ama tanto, que um dia Ele te escolheu. E talvez você está aqui pensando: mas como eu posso servir a Jesus? Um dia eu decidi servir a Jesus na sala de aula. Antes de ser pastor, eu era um professor de biologia, em escolas seculares. E eu decidi servir a Jesus nas escolas. Eu decidi ser professor porque eu queria ser alguém diferente. Eu queria ser um referencial para os adolescentes. Eu queria que o adolescente olhasse para mim e falasse assim: pô, é possível ser santo no mundo pornô? É possível ser casado? É possível ser um jovem que casou virgem? É possível ser um ex-nada? Eu sou um ex-nada. Eu me converti. Eu sou a 4ª geração, como o Davi falou.
Eu fui à frente com 8 anos de idade. Nunca fui para o mundo, nunca fiquei, nunca bebi. Nunca fiz nada. Casei virgem. Olha que bênção. Quando eu conheci minha esposa, meu sogro falou assim: você só sai sozinho com ela quando você casar. 3 anos e meio sem sair sozinho com a Cibele, você acredita? Não acredita nisso não. E eu já anotei tudo, porque eu tenho 2 filhas. Ô Jesus, eu vou aplicar o manual do meu sogro na vida dos cabeludinhos que chegam lá em casa, os cabelos de Neymar lá, daqui uns anos. E eu só saí com a minha esposa no dia que eu casei. Você acredita nisso? Sozinho com ela? Me deu vontade de mandar um beijo pro meu sogro, mas eu não fiz isso não. Mas eu honrei aos meus pais e aos pais da Cibele. E eu fui muito abençoado por isso. Servir ao Senhor em qualquer lugar, a qualquer tempo, a qualquer hora. Esse texto aqui em Gênesis 35, verso 1 diz assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos com que eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E tendo eles partidos, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo através desse texto. Eu te peço. Amém. Eu entendo vários princípios nesse texto, mas eu quero te contar o que vem antes desse texto, para você entender Gênesis 35. No capítulo 34, 33 e 34, Jacó vai para uma região chamada Siquém. E o príncipe daquela região se apaixona por uma filha dele chamada Diná. E abusa dela, força a ter relação com ela. E ela, muito triste, vem andando e o seu pai percebe isso, e os irmãos dela percebem isso, principalmente Simeão e Levi. E eles armam uma estratégia. Vão àquele povo de Siquém e falam assim: olha, vamos fazer uma aliança com vocês, porque o príncipe apaixonou naquela moça. As nossas mulheres serão suas, as nossas jovens e as de vocês serão nossas. Mas para você ter uma aliança com a gente, você vai ter que circuncidar. Então o povo de Siquém teve que circuncidar. As meninas não devem estar entendendo o que eu estou falando, mas os homens estão entendendo. Alguns já até fizeram uma careta aqui agora. Só que naquele tempo não tinha anestesia, não tinha ponto, não tinha asepsia, não tinha nada disso. Era na pedra e na faca. Pode fazer isso. E aí então, 3 dias, a Bíblia diz, com 3 dias, quando eles estavam com muitas dores, né? Meu Deus. Levi, Simeão e os homens invadem aquele lugar, aquele arraial, e matam a todos, e saqueiam tudo. Eles então mentem. E Jacó, sabendo daquilo, já num processo de transformação de vida, ele fica desesperado. Então Deus dá uma palavra para ele, lá no verso 1. Levanta-te e sobe a Betel. Então a primeira coisa que eu quero te falar essa manhã, independente do momento que você está passando, eu sei que você veio aqui para receber algo de Deus. Levanta-te, levanta-te e continua a tua caminhada. Quando meu pai faleceu em 2005, eu tive que assumir a igreja num projeto de transição da nossa igreja local. E alguns casais não quiseram ser pastoreados por um jovem. Mas naquele momento, eu entreguei a minha vida, o meu ministério todo ao Senhor. Eu entreguei os meus sonhos ao Senhor. E eu decidi continuar. E Deus começou a abençoar muito. Esse ano nós entramos no projeto de construção do prédio da igreja. E eu pedi um sinal para Deus. Falei: Deus, se o Senhor tem isso para mim, eu preciso de um sinal muito doido. Eu preciso de um sinal muito louco. E um belo dia, o meu tesoureiro ligou e falou assim: pastorzão, nós precisamos pagar algumas contas da construção e nós não temos dinheiro. Eu estava em casa nesse dia. Eu falei: você me dá 10 minutos. Que em 10 minutos eu vou arranjar esse dinheiro. Ele falou: você vai pedir emprestado? Eu falei: você está doido, rapaz? Eu vou pedir para quem tem. E eu me ajoelhei. Naquele momento eu estava no sofá. Eu levantei, respirei fundo lá em casa, me ajoelhei e falei: Senhor, eu só tenho a Ti. Eu só tenho a Ti. Eu não tenho mais ninguém nessa terra.
Gente, naquela hora, eu ouvi um barulhinho assim, ó. E eu olhei para lá, olhei para cá e não vi nada. De repente eu vi debaixo da porta um envelope. E estava escrito no envelope uma cartinha. Pastor André, lembra quando eu passei no vestibular e fiz um voto? Que quando eu formasse, o meu primeiro salário ia ser de oferta à igreja? Acabei de receber meu primeiro salário. Não tenho tempo de ir à igreja. Tomei a liberdade de pôr debaixo da sua porta. Todas as manhãs eu olho debaixo da porta. Mas nunca teve mais nada não. E era o valor exato que nós precisávamos naquele dia. Eu quero te dizer uma coisa, levanta. Independente se você está achando, poxa, eu não tenho feito nada para o Senhor. Quando você voltar para a tua cidade, se levanta naquele lugar. Toma posse daquilo que Deus prometeu para você. Lembra daquele dia que você foi à frente e entregou a vida para Jesus? Você lembra daquele acampamento? Eu lembro do acampamento quando eu tinha 16 anos. E o pastor começou a falar assim, olha, entrega o teu coração para Deus. Você que já é crente, entrega os teus sonhos para Deus. E ele começou a cantar aquela música assim, a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. E antes dele fazer o apelo, eu já estava chorando no pé do pastor. Queridão, levanta. Você só tem essa vida para queimar. Então queima ela para Jesus. Não deixa opiniões contrárias te parar. Quando Jacó percebeu a destruição que a família dele fez, ele falou assim, olha, se você for ler lá do capítulo 32, 33, ele tinha um princípio de voltar a Betel. Betel significa morada de Deus. Então ele volta, ele se levanta e volta. Mas Deus fala outra coisa. O Senhor fala para ele ali, habita ali. Sabe o que eu entendo de habitar? Independente do que você está vivendo, anda o tempo inteiro com o Senhor. Ande o tempo inteiro com Ele. Aonde você for, fala, Senhor, vem comigo. Há uns 2 meses atrás eu recebi uma ligação. E era um rapaz da Califórnia. E ele falou, pastor André, eu estou te ligando para te dizer que em 1998, você entrou na sala de aula, lá da escola tal em Goiânia. Você estava dando aula de química para o 9º ano. Eu já dei aula de tudo, gente, para ganhar dinheiro. Tudo, matemática, química, biologia, tudo. Você é professor de quê? Do que precisar. Né? E ali eu estava dando aula, e pastor, e naquele dia, eu fiz muita bagunça. Mas eu tenho uma prática, quando eu vou entrar na sala de aula, eu falo, Jesus, enche o meu coração que eu quero contaminar essa galera. E aquele dia você subiu na mesa, jogou o livro de química no chão. E eu falei, cara, lembrei de você. Eu não tinha lembrado até então. Falei, cara, eu lembrei de você. Você era tão endemoniado que eu pensava que você tinha entrado no demônio. E aí, naquele dia, eu subi na mesa e falei que Jesus amava aqueles alunos. Pensa, aluno de 9º ano é só Jesus para amar mesmo. Aqueles adolescentes. E aqui eu falei, alguém quer Jesus aqui? E aquele menino levantou a mão e veio à frente. E virou culto a aula de química. E nós oramos por ele. E ele falou, sou eu mesmo, pastor. Eu tenho uma banda. Eu ministro louvor numa igreja de 5.000 pessoas. Eu já viajei o mundo inteiro falando de Jesus. Acabei de chegar da China. Fui no Haiti, fui em Cuba, fui na Europa. Porque um dia um doido subiu em cima da cadeira e começou a gritar que Jesus me amava. Tudo que eu fiz na minha vida e todas as pessoas que eu preguei nesse mundo inteiro, começou em você. E eu ajoelhei lá no jardim, eu uso o Tim, então o Tim só pega fora lá de casa. E eu estava ajoelhado na grama lá, e eu comecei a chorar. Talvez você está plantando semente, e você hoje chegou aqui pensando, poxa, eu não tenho visto nada. Pede para Deus trazer os frutos, para que você possa continuar. Habita, anda com o Senhor, esteja do lado dEle, entrega tudo para Ele, entrega os teus sonhos para Ele. Fala, Senhor, eu preciso do Senhor. Sabe, gente, eu tenho vergonha de Deus, eu tenho vergonha de Deus. Eu sou pastor num setor onde é o ponto maior de tráfico de crack de Goiânia. A gente terminava os cultos ali, a feiticeira do bairro jogava macumba no meu pé e falava assim, isso aqui é para te matar agora. E eu abraçava aquela macumbeira e falava assim, eu estou te dando um beijo porque você vai ser minha ovelha. Dia 1º de dezembro agora, eu ganhei um voo de helicóptero. Um membro da minha igreja falou, pastor, eu estou te dando um voo panorâmico de helicóptero. Eu falei, cara, o que eu quero com um voo de helicóptero? E eu vou usar esse voo de helicóptero. Todas as nossas casas onde tem cultos vão soltar um rojão colorido à noite. As 100 casas.
E eu vou estar ungindo o bairro do helicóptero. Porque eu falei, eu vou usar isso para Jesus. Eu quero andar com Jesus. Eu quero estar perto do Senhor o tempo inteiro. Você só pode dar algo para alguém quando você tem. Você só pode ministrar algo na vida de uma pessoa quando você tem fogo no teu olhar. Em Atos, quando Estevão estava sendo apedrejado, havia o jovem Saulo que consentia na morte de Estevão. Eu fico pensando no olhar de Estevão. Você já pensou o olhar de Estevão? Porque a Bíblia diz que o jovem Saulo consentia na morte de Estevão. No próximo capítulo ele entrega a vida a Jesus, ele tem um encontro com Jesus. Como é que é teu olhar, cara? Quando você chega lá na escola, na faculdade, como é que as pessoas olham para você? Esses dias uma menina da igreja foi com a Bíblia na aula de história, e ela pôs a Bíblia na carteira, o professor falou assim, eu não acredito em nada desse livro aí, viu? E ela falou, professor, vai para o inferno sozinho então, porque eu vou para o céu. Tem uma menina lá da igreja que ela tem 3 anos que ela não separa da Bíblia. 3 anos, ela é vice-campeã brasileira de taekwondo. Ela vai para o campeonato, deixa a Bíblia do lado do tatame, quebra a menina, pega a Bíblia e volta para casa. Uma vez, um aluno chegou para mim e falou assim, você é pastor mesmo? Eu falei, sou pastor de Deus. Ele falou assim, eu sirvo ao capeta. Eu falei, você está mal acompanhado, velho. Eu falei, então agora em nome de Jesus, você vai olhar para mim e vai ver quem está do meu lado. Ele olhou para mim, ele ficou parecendo aquele seriado do Chaves que minhas filhas adoram. Ele fez assim, ó. Obrigado pelo efeito sonoro. E eu cheguei do lado dele e falei assim, e aí, velho? Viu? É grande. E eu não vi nada. Você, a partir de hoje, vai ter olhos de fogo. E quando você chegar lá na escola, aquela menina mais bonitona chegar para você, viu, cara? Falar, vem que eu te quero. Você vai sair correndo. Porque eu fiz isso um dia. Na escola, a menina, no 2º ano, tirou a blusa e falou assim, vem que eu te quero. E eu saí correndo, ela falou assim, você é doido? Você é bundão? Pode falar bundão? Ah, já foi. Você é bundão? Eu falei assim, eu sou crente, eu fiz uma aliança com o meu Deus. Muitos riram de mim, mas muitos se converteram também. A partir de hoje você vai habitar em Betel. Isso significa estar com o Senhor o tempo inteiro. A toda hora, em todo lugar. Amém, gente? Aqui diz no texto também que ele construiu um altar. Altar aponta para renúncia, aponta para sacrifício, aponta para culto. Vida cristã é para corajoso. Vida cristã é para aquele que assim entende que não é desse mundo. Vida cristã é para aquele que entende que você é um ET nesse lugar. Vida cristã é para aquele que sabe que a eternidade está por vir. Esses dias eu estava lá na sala de casa, e minha filha estava passando e eu estava assistindo TV a cabo. E você sabe por que homem gosta de TV a cabo? Porque a gente fica mudando de canal, não assiste nada, mas relaxa pra caramba, é bom demais. Você pega aquele pacote top lá, 200 mil canais, você vai mudando. Campeonato de cuspe de caroço de azeitona, mas que beleza, né? Esses dias eu estava vendo um rugby, não entendi nada, mas os caras lá sabem tudo estourado, mas que bom esse esporte, é legal esse esporte. E de repente apareceu lá um filme, que foi filmado há 30 anos, ET, o extraterrestre. Quem já assistiu ET aí? Ah, então tá bom. É o mesmo filme que foi, ele passa do mesmo tanto que a Lagoa Azul. A história de 2 adolescentes que naufragaram e ficaram presos na sessão da tarde, né? Não é isso? E aí, então, e eu estou assistindo o ET e minha filha falou assim, pai, o que você está vendo aí, esse boneco feio? Filho, isso aqui não é um boneco, é o ET, filha. Você não está entendendo. Revolucionou Hollywood. E ela falou, pai, é muito feio esse boneco. Eu falei, filha, senta aqui agora. É uma ordem. Eu não assisto com você Brilhante Vitória, iCarly. Eu não assisto com você Hannah Montana. Eu não assisto com você aqueles 2 gêmeos que não fica no navio e nunca chega a lugar nenhum. Então agora você vai assistir o ET. E tem uma hora que o ET está quase morrendo. Então eu falei, filha, presta atenção agora que Jesus quer falar com você, o Evangelho segundo o ET. E aquele menino voa com a bicicleta, lembra dessa parte? Ah, então tá bom, você não está muito novo não. E aí, o ET acende o dedinho dele, o coração dele começa a pulsar,
Os olhos dele brilham, aqueles olhos humanos, né? Aquele boneco esquisito. E eu falei, filha, presta atenção agora. E eu fiquei de pé. Ela falou, pai, o que está acontecendo? E o ET falou assim, ó, minha casa. Minha casa. Eu falei, filha, quando você começar a se apaixonar pelas coisas desse mundo, lembra que você é do céu. Lembra do ET. Meu irmão, lembra que você não é desse mundo. Você não tem que se apaixonar pelas coisas desse mundo. Você não tem que se encantar com as coisas desse mundo. A nossa vida é vida de sacrifício. Qual é o jejum que mais punk que você fez na vida? Qual é o jejum mais doido que você fez na sua vida? Esses dias nós fizemos 21 dias de jejum só comendo legumes e verduras na igreja. No terceiro dia eu sonhei que pegava a juventude, colocava naqueles bebedouros igual de escola e abria a Coca-Cola que descia. Eu acordei tendo quase convulsão. Mas a nossa vida é assim, mas foi um tempo que Deus falou muito comigo. Foi um tempo onde Deus se revelou muito a mim. A partir de hoje você vai fazer uma aliança com Deus. Você vai ter uma vida de altar. Amém ou não, gente? Vida de estar com o Senhor o tempo inteiro. Eu entendo aqui também nesse texto, que os jovens, filhos de Jacó pede a eles para que eles entregassem tudo que eram de deuses estranhos. Ô doidão, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é você? Quem é você? Existe a diferença entre caráter e reputação. Reputação é o que a galera fala de você. Esse livro segura a onda. No dia que eu parei aquele assalto, o ladrão estava com a faca num jovem da igreja. Quando eu abaixei o vidro do carro, o ladrão falou assim, é você, pastor? Eu falei, opa, até o bandido me conhece. Eu sou conhecido das bocas tudo. Mas porque eu vou pregar, hein? Tá? Ó, vigia. E aí, quem é você lá no teu bairro, lá na tua família? Esse dia chegou uma mãe lá na igreja e falou assim, pastor, você fez um apelo para missões? Minha filha veio aqui na frente falando que quer ir para a África. Pastor, ela não arruma a cama dela, ela não lava um copo. Eu falei, mas é para a África que ela vai. Não tem cama lá. Então está no lugar certo. Quem é você quando você lida com os teus pais? Meninas, uma dica. Quando você se encantar por um rapaz e for orar com ele, olha o jeito que ele trata a mãe dele. O jeito que ele tratar a mãe dele vai ser o jeito que ele vai te tratar. Se ele der coice na mãe dele, contrata um detetive e filma o jeito que ele vai na feira, no supermercado com a mãe dele. Porque o jeito que ele tratar a mãe dele, prepara que você é a próxima. Se ele falar assim, que horror, então termina logo. Estou brincando. Se ele falar assim, não enche o saco, mãe, ele vai falar isso com você. Porque depois do casamento, muda muito pouca coisa, viu? Muda quase nada. Essa é uma dica. Reputação é o que falam de você. Caráter é o que você é quando você fecha a porta do seu quarto, liga seu iPhone, liga seu computador. O que você ouve? O que você lê? O que você vê? Esses dias eu estava na fila do cinema com a minha namorada. Minha esposa, minha esposa. Graças a Deus. E aí chegou um bombadão e falou assim, e aí, velho? Pastorzão, quanto tempo? Eu falei, e aí, cara? Pastor, tô desviado, velho. Falei, cara, eu só não te bato agora porque você é muito forte. Aí eu dei um abraço daquele cara e falei assim, cara, eu quero orar por você. Porque se Jesus voltar agora, você vai arder no quinto dos infernos. Cara, aquele bombadão ajoelhou, foi muito doido. Na fila do cinema nós começamos a orar. Virou culto, cara. Sabe, eu quero ser conhecido. Hoje eu estava saindo cedinho de Goiânia, eu pus no Twitter assim, eu estou indo para o congresso, porque eu decidi marcar uma geração. Talvez eu estou pregando aqui para um dos maiores pregadores que vai surgir na sua cidade. Recebe essa palavra aí. Porque quem está pregando aqui para você era um adolescente que quando ia fazer jogral na igreja, desmaiava de asma. E um dia eu fui para o monte, o cara pôs a mão na minha cabeça e falou assim, eis que te digo e te falo, servo meu. Você irá pregar para multidões. E eu comecei a rir do cara. Eu falei, bicho, conta outra piada. Você nem sabe quem eu sou. Ele falou assim, você vai ensinar. Eu falei, cara, eu sou burro. Eu era tímido e burro. Naquela hora, Deus implantou um cérebro na minha cabeça. E eu tomei posse daquela palavra. Eu era burro demais.
Eu tomei posse daquela palavra, eu comecei a pregar para todo lado. Eu decidi não ter só uma reputação, mas também ter um caráter de Cristo. Você precisa ter um caráter de Cristo, você tem que ser o que você é. Você tem que tirar as coisas que atrapalham o mover do Senhor. Lá em Atos capítulo 4, quando José, lá de Chipre, chega aos pés dos apóstolos, ele fala, olha, eu vendi minha terra, eu estou dando tudo, eu quero andar com vocês agora. E os apóstolos, os discípulos de Jesus, olham e falam assim, olha, você agora não é mais José, você agora é Barnabé, filho, Nabé, consolador, que é o mesmo radicalzinho para Espírito Santo. Você agora é filho do Espírito Santo. Esse é teu nome, cara. Esses dias eu fui fazer uma visita numa casa e eu tinha uma missão impossível. A menina lá da igreja, a jovem, se apaixonou por um cara que não tinha Jesus. A mãe preocupada falou, estou fazendo um bolo de fubá aqui, pastor, com Coca-Cola. Como a gente fala em Goiás, bom demais. E aí, a sua missão, pastor, é converter esse menino. Falei, Aí eu cheguei lá e comecei a falar do amor de Cristo para aquele menino. Eu falei, cara, você quer Jesus? Ele falou assim, com a cara mais lavada. Não. Eu falei, então vamos orar. Aí nessa hora eu grilei. Falei, agora eu vou usar minha arma secreta, meu. E eu fui em espírito, eu falei, Espírito Santo, agora é com você. Eu não dou conta, não. Naquela hora eu pus a mão na cabeça daquele menino e falei assim, sabe por que você não quer Deus? Porque com 7 anos teu pai te abandonou. E você acha que Deus vai te abandonar. Aquele cara, ele surtou, ele ficou doido, ele caiu chorando, eu quero Deus! Ah! Eu falei, vai mexer? E ele aceitou Jesus. Eu entrei no carro, postura de macho, entrei no carro e comecei a chorar. Espírito Santo, se o Senhor um dia fizer uma reunião no céu aí, e decidir sair da minha vida, me mata logo, que eu não presto para mais nada. O Espírito Santo é aquilo que nós temos quando nós nos esvaziamos, tiramos tudo que é do mundo, da nossa vida e falamos assim, me enche, Senhor. E a manifestação do Espírito Santo são os dons do Espírito Santo. Aí que é muito doido. Aí que o trem fica louco. Esses dias eu fui numa loja, comprar uma blusa para minha esposa, estava em promoção, e eu peguei a blusa e falei, essa aqui, moça, e a moça atrás de mim. E naquela hora, o Espírito Santo baixou em mim. Em Atos diz que o Espírito Santo baixou sobre os discípulos, irmãos. Tá? E o Espírito Santo, então, eu de costas para a menina falei assim, por que você está tão longe de Jesus? Quando eu olhei para aquela menina, ela estava usando, igual algumas aqui, um lápis, as meninas usam um lápis preto debaixo do olho, assim. Quando eu olhei, ela estava parecendo que estava no patati patatá, velho. Estava tudo borrado. E eu olhei, e ela falou assim, como é que você sabe? Como é que você sabe? Eu falei assim, eu não sei. Mas eu preciso orar por você. E como eu nunca acerto nenhuma roupa para minha esposa, a gente teve que voltar lá e trocar. E a gente fez um culto com aquela moça. E ela entregou a vida para Jesus. O Espírito Santo é um GPS que Deus te dá. Eu ganhei um GPS dos meus líderes, a coisa mais linda que eu já ganhei na minha vida. Eu acho que é a terceira invenção mais linda do mundo. Primeiro é o chuveiro, segundo a Coca-Cola, lógico, e o GPS. E eu fui pregar lá na chácara do Cleiton, da Disco Praise, eu sei que eles vão estar com vocês aqui. E aí, era um caminho que eu nunca tinha voltado para Goiânia, uns 150 quilômetros. Eu falei, gente, eu tenho um GPS. E eu pus o CEP lá de casa, muito chique. Gente, o GPS faz assim, ó, rótula a 500 metros. Vire à direita. E ele foi falando assim, radar. Eu achei lindo demais aquele negócio, eu arrepiava. Eu cheguei em casa e eu falei assim, Jesus, agora eu entendi. Quando eu me esvazio de mim, o Senhor me enche, o Senhor me dá um GPS. Você vai chegar na faculdade, cara, olha como é que o GPS funciona. E aí você vai chegar na faculdade, saiu do congresso cheio do poder de Deus. E aquela menina com aquela micro saia vai cruzar as pernas, vai olhar para você e falar assim, vem. E você vai. Só que você foi cheio do Espírito Santo. Quando chega lá a meio metro, o GPS começa. Pomba gira a meio metro. Corre! Corre daí! Você é do Senhor, querido. Você é templo do Espírito Santo. Ele que te protege. Amém? Glória a Deus.
O Senhor procura jovens cheios do Espírito Santo, que não aceitam as coisas desse mundo, constantes como Daniel. Mas tem um lance muito doido nesse texto aqui. Depois que eles se despojam de tudo, o Senhor fala de novo lá no verso 10 com Jacó. E fala assim: disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Jacó significa trapaceiro. Israel significa vencedor com Deus, príncipe. A Bíblia diz, olha que loucura isso aqui, que quando a gente chegar lá no céu, existem várias promessas lá em Apocalipse. Principalmente a carta às 7 igrejas. Mas tem uma que eu acho linda. Ele fala assim, que o Senhor tem uma pedra branca, e nessa pedra branca tem o seu novo nome. E eu fiquei tão doido com esse texto que eu fui pesquisar o que é essa pedra branca, gente. E eu descobri várias funções para essa pedra branca. Primeiro, a pedra branca, num julgamento grego, se ele abrir a mão, o juiz abrir a mão, vai cair lá uma pedrinha branca que significa você é inocente. Olha, presta atenção. Então significa você é inocente. Não importa o que você fez no seu passado. Não importa. Não importa. Esses dias um rapaz converteu lá na igreja. E eu virei para um doidão lá e falei, Gustavão, cuida desse brother aqui, cara, visita ele para mim. Vamos levar ele para acampamento? Ele falou, pastor, o cara é todo tatuado, parece um gibi, assim. Pastor, esquenta não, velho. Esse aí agora é meu discípulo, porque no tráfico ele era meu avião. Rapaz, o evangelho é muito doido, né? Ele entregava droga pro cara e agora vai andar com a Bíblia. Ele é inocente. Não importa o que você passou, não importa o que falaram de você, não importa se te excluíram, o Senhor tem um novo nome para você. A pedra branca também podia ser ingresso para alguns eventos. Já pensou? Você chegar lá no céu e você ter entrada livre, VIP, Open Coca. Você chegar lá no céu e ter você chegar perto do Senhor. Você já ficou um dia pensando como é que vai ser o dia que você encontrar com Deus, cara? Eu fico esperando o dia que eu encontrar com Deus. Eu fico lembrando daquele dia que bateram o carro e eu voei do carro com 6 anos e o Senhor me livrou da morte. Eu fico lembrando daquele dia que meu irmão tentou me levar para o show dos Paralamas do Sucesso e eu fiquei com tanta raiva que eu preguei na arquibancada. E a menina aceitou Jesus. E quando eu cheguei em casa, minha mãe estava chorando na sala, falando assim, Senhor, eu não fiz filhos para servir a Satanás. Se eles decidirem ir para o mundo, mata os 3. Que eu vou continuar. E eu ajoelhei do lado da minha mãe e falei, Jesus, eu nunca desviei. Eu estou aqui do seu lado. Você tem entrada livre para o céu, querido. A pedra branca também significa prêmio. Algumas competições ganhavam como prêmio. Eu quero ganhar um monte de prêmio no céu. Como eu quero viver essa vida intensamente para o Senhor, como eu quero pregar, e como eu quero ver jovens transformados. Eu quero que da próxima geração, que é você, possa pregar para pessoas e possa Deus trocar o seu nome. Imagina, Deus, Ele tem um nome todo especial. Você que entrou aqui hoje, eu estava ali vendo os meninos os pastores dando os avisos e o Espírito Santo me incomodando a falar algumas coisas. Você que entrou aqui se sentindo sozinho, abandonado, Deus já guardou o teu novo nome. Sabe aquele nome que o marido fala para a esposa que só ele sabe? Como é que sua esposa te chama, Elerson? Ah, fala aí, velho. Missy. Amorzinho, bebê. Ficou vermelho, cara. Minha esposa fala assim, mozão. Imagina você chegar no céu e Deus falar um nome que só Ele sabe. Só Ele sabe. No dia que meu pai estava descendo a sepultura, o corpo do meu pai, né? Eu estava do lado do nosso líder. E eu falei para ele assim, qual é o novo nome dele? Você não está sozinho. Eu vim aqui para te falar isso hoje. E Deus está querendo mudar a tua história. Quem está pregando para você aqui hoje é um cara que no primeiro culto da juventude da igreja, o líder de jovens não quis mais
pregar. A nossa juventude reunia 800 jovens, na época que eu era da sede do nosso ministério em Goiânia. E por um problema na vida, aquele líder não quis mais. E eu, com 18 anos, não admiti o trabalho acabar. Porque ninguém quis assumir. Imagina uma igreja de 5.000 pessoas, ninguém assumiu. Eu falei, não, eu assumo esse negócio aí. E a igreja tinha muito casamento, então a gente tinha que pegar uma Kombi, montar o sonho para uma escola, onde tinha um salão bem grande, e fazia o culto lá no centro de Goiânia. E naquele dia eu já orava com a minha esposa. Eu peguei a Kombi, pus a minha esposa, a amiga dela, a Vela, né? Tinha que andar com Vela, não podia andar sozinho. Um amigo meu que tocava violão, montamos o som, e eu fiquei esperando 800 pessoas. Falei, eu vou pregar hoje. Eu orei, jejuei, gente. Estudei a palavra. E foram 4 pessoas. Não, perdão, 5. Naquela noite, quando souberam que era eu que ia estar lá, 5 pessoas foram. A Cibele, claro. A Vela. O Marcos, que era o meu amigo, né? E um bêbado que entrou. Quando acabou o culto, eu muito chateado, peguei o som, pus naquela Kombi. Quando eu fui frear num sinal vermelho, o som bagunçou tudo atrás, caiu. Eu tive que sair da Kombi no centro de Goiânia. E quando eu fui abrir aquela Kombi, uns 20 pivetes cercaram a Kombi. Pegaram canivete, faca, pedra e falaram assim, nós vamos roubar tudo. E eu olhei para a Cibele lá dentro e falei, Jesus, eu queria tanto casar com ela. E ela olhou para mim e abaixou o pino da Kombi. Fez assim para mim. Fez assim para ela. Mas eu lembrava. É sério. Mas eu lembrei que um dia o Senhor tinha falado comigo. Que eu precisava fazer aquilo. O Senhor falou para mim que eu ia deixar de ser burro e tímido. E eu dei um grito. Olha para quem está do meu lado! E aqueles caras olharam para o meu lado e começaram a correr, e foram embora, e correram. E eu parado naquela Kombi assim, eu falei, agora eu vou olhar para lá também. Quando eu olhei, eu não vi nada. Eu não vi nada. Como eu queria ter visto aquele anjo, tamanho do Hulk, com o martelo do Thor, todos os Vingadores. Como eu queria ter visto aquilo. Mas naquela hora eu entendi. E eu quero que se você não aprendeu nada nessa manhã ainda, que você entenda isso. Sempre o Senhor vai estar do seu lado. A Bíblia diz, se você está lá no mais profundo abismo, Ele está lá com você. Se você está lá no céu, Ele está lá com você. Naquele dia eu aprendi que eu estava sendo provado por Deus. Testado por Deus. Tem alguém aqui que está precisando acreditar no seu chamado. Tem alguém aqui que está precisando de ficar parado dentro de casa, achando que tudo acabou e que tudo parou. A última coisa que eu quero falar para você, nesse texto. Israel, Jacó, Israel, ele entende que Deus se revelava a ele. Cara, entende uma coisa. Nós temos o Deus Todo-Poderoso com a gente. E esse Deus a qual nós servimos, Ele nunca vai nos deixar. Sabia disso? Ele nunca vai nos deixar. Deus move o mundo inteiro para nos abençoar. Deus move o mundo, você sabia disso? A minha filha esses dias falou, papai, cadê o nosso sofá? Eu falei, filha, papai deu de oferta. Esses dias eu dei minha sala inteira de oferta. Era um culto lá na igreja, eu falei, cara, estou sem grana aqui. O cara vai lá em casa, pega tudo, pega a carretinha, leva tudo. Leva para a família mais pobre da igreja. E nós demos o sofá. E minha filha falou assim, pai, quando você vai comprar um sofá? Eu falei, filha, como é que você quer o sofá? Ela falou, pai, eu quero assim. Ela começou, ela tinha 6 aninhos. Eu quero assim, desse tamanho que vai ter a parede. Ele vem para cá assim, ó, bem legal. Eu falei, filha, é caro, hein? Mas eu tenho um segredo para te contar, filhinha. Vamos ajoelhar e orar? E nós pedimos um sofá para Deus. Você acredita nisso? Pedimos um sofá. Uma semana depois, para um caminhão na porta da minha casa. Mas não era o caminhão do Faustão não, tá? O irmão lá da igreja falou, pastor, eu comprei uma casa, mandei fazer um sofá. Ele lá na cabine do caminhão. E eu estava vindo para casa e o Espírito Santo falava, vai para a casa do pastor. Eu falava assim, está tendo interferência, Deus. E o Espírito Santo falava assim, vai para a casa do pastor. Cara,
parou o caminhão lá em casa e desceu o sofá igual minha filha tinha falado. E minha filha já pegou uma vassoura e falou assim, vamos, minha esposa tinha saído, vamos limpar a casa, papai, para a mamãe ver o que Deus fez. E eu comecei a chorar, falei, Deus se importa com o sofá. Filha, vamos lá na concessionária da Honda. Tô brincando, falei isso não. Deus importa o seu fio de cabelo. Decide hoje para Betel, habitar ali, entregar tudo, para que Deus mude a tua história. Eu queria que você ficasse de pé. Eu preciso orar por você hoje. Eu quero fazer um apelo hoje, para orar por você. Para você que chegou aqui, falando assim, ó, eu vou falar até o que o teu espírito falou, não sei se foi assim, mas é o que eu estou sentindo, tá? Eu vou para lá, porque lá é a última chance do meu chamado. Porque se Deus não falar comigo, eu largo tudo dos meus sonhos ministeriais. Então vem aqui que Jesus quer encher o seu coração. E que Betel seja o lugar eterno na sua vida, onde você encontra com Deus. Oh Jesus, oh Senhor, olha essa galera aqui, Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo enche a cada um aqui, Pai. Talvez alguns aqui chegaram e falaram assim, Deus, eu pisei na bola. Essa semana eu pisei na bola com o Senhor, olha, o Senhor está te perdoando, querido. Começa de novo. Volta a Betel, morada de Deus, aonde Deus mudou o nome de Jacó. Faz uma aliança com Ele. Se não coube aqui, ajoelha onde você está aí, não tem problema. Jesus quer andar com você. Você vai mudar a tua faculdade. Você vai mudar a tua escola, você vai revolucionar lá na tua igreja, na tua família. E talvez você está perguntando, e os meus sonhos, Senhor? Mergulhe em Deus, que Ele move o mundo. Lembra que eu te falei? Para te abençoar. Espírito Santo, olha o coração de cada um aqui, Deus. Eu quero fazer uma oração. E eu queria que você repetisse comigo. É a mesma oração que eu fiz quando eu tinha 16 anos de idade. E eu entreguei o meu futuro para o Senhor. Diga assim, Senhor Jesus, eu estou aqui, porque eu só tenho essa vida na terra. E eu vou fazer valer a pena. Senhor Jesus, muda aquilo que tem que ser mudado. Me purifica, me transforma, porque eu quero te servir. Eu quero ter os olhos de Estevão, olhos de fogo. Eu quero ter a palavra que desarma as pessoas. Senhor, me usa naquilo que o Senhor quiser. Eu te consagro o meu futuro a Ti. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Pode ficar de pé em nome de Jesus. Pois eu sei que vais cuidar. Aplauda mais forte o nome de Jesus Cristo. Aplauda mais forte o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz assim para Deus, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Mais uma vez, diga, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. A última vez bem forte, diga.